Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Meu nome é Lucas Felp, eu fui um dos que tirou 1000 na redação do Enem 2018. Oi gente, meu nome é Isabel Petrenco, eu fui uma das 55 notas de 1000 na redação do Enem 2018. Me chamaram para ler o meu espelho, fazer uns comentários e dar 2 dicas para você que vai prestar o vestibular nesse ano. Bom, eu vou começar a ler minha redação, mas antes eu queria falar qual era o tema para quem não sabe. O tema da redação do Enem 2018 foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, o que isso significa mais ou menos? É um tema que trabalhava bastante com os algoritmos que a internet utiliza, os seus filtros com o uso diário das pessoas. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Até aí eu só falei do livro e da referência, mas você percebe que já tem um enfoque direcionado à manipulação, ao controle, à alteração de notícias e conteúdos, então isso o avaliador já percebe que você está caminhando em direção do tema, fica uma coisa muito forte. Além disso, eu gosto de ressaltar que nessas citações é muito legal você colocar coisas específicas sobre a obra, filme, a série que você está citando. Eu falei de Winston, o personagem principal, o Ministério da Verdade, o partido, são nomes que são específicos do universo da obra 1984. Deixa o texto mais autoral. Em O Jogo da Imitação, o personagem Alan Turing prejudica o avanço da Alemanha nazista quando consegue decifrar os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Contudo, diferentemente desse contexto, atualmente utiliza-se muitas vezes a tecnologia não para o bem coletivo, como no filme, mas para vantagens individuais mediante a manipulação de dados de usuários da internet. É importante a gente usar conectivos, conjunções, que liguem e façam a conexão entre os parágrafos, entre as ideias, entre as frases, para tornar o seu texto mais lógico e linear. Então fica fácil de entender quando você lê. Eu faço outros 2 parágrafos de argumentação. Eu gosto de chamar de 2 núcleos, porque eu falo que é bom colocar 2 fatores, 2 núcleos na sua tese, para desenvolver 2 parágrafos. Nessa redação, os meus 2 núcleos eram a restrição de informações disponíveis, que os algoritmos faziam, e a influência comportamental do público. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação semelhantes vistas em 1984. Então eu citei mais uma referência, dessa vez uma referência de filósofo Zygmunt Bauman, para dar força para o meu argumento de que isso é um problema real. Você tem que ter uma intencionalidade rica, porque tem uma competência exclusivamente para isso. Isso é muito importante também para a prova de ciências humanas, então te ajuda com 2 coisas. Você tem que tentar surpreender o corretor. Quem está lendo tem que ser conquistado pela sua redação, entende? Em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Então ele diz horário, local, onde tem que se encontrar com a pessoa, ele propõe um primeiro encontro entre as 2 pessoas e, conforme for esse encontro, ele dá o tempo do relacionamento que eles vão ter que passar juntos numa casa sem escolha. Por isso eu digo nesse último trecho que torna o usuário passivo na escolha. Porque realmente a escolha acaba sendo passiva, a pessoa não decide. Quem decide é a máquina, é a tecnologia, é a internet, como a gente tá falando aqui nesse texto. Aqui tá o lugar da citação de Black Mirror que todo mundo decidiu falar, que virou manchete em todos os lugares, que virou título, que virou o garoto do Black Mirror neném. Porque eu decidi usar uma coisa que não é tão comum, é uma coisa mais de cultura pop, que as pessoas não têm o costume de pensar que se encaixaria numa redação de Enem. Então, colocar filmes, livros, principalmente de literatura, é muito legal para você fazer uma redação singular e única, que vai te levar ao resultado do 1000. A conclusão é muito importante, porque tem uma única competência. Só para ela. Então é muito importante a gente ter propostas de intervenção que sejam condizentes com os nossos argumentos, e também é muito importante a gente desenvolver bem essas propostas. A gente tem que mostrar para o corretor que a gente tem realmente uma proposta para aquela argumentação que a gente está dando em relação ao eixo temático. Logo,
é mister providenciar uma reconfiguração no ensino para formar indivíduos conscientes dos riscos que a internet pode oferecer. Torna-se evidente, portanto, que a manipulação do comportamento do usuário é nociva ao direito dele à privacidade. Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, urge que o Ministério de Educação e Cultura, MEC, crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes dessas ferramentas, a fim de criar uma maior preocupação com a segurança das informações. Dessa forma, será possível construir uma sociedade mais autônoma e menos guiada pelos interesses empresariais. Então, sempre enriquecer com atualidades, né, com coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, com a geografia, com exemplos, é muito enriquecedor para o seu texto. Bem, essas eram as dicas que eu queria dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e é isso, beijão. E muito obrigado por assistirem, muito obrigado e até a próxima!